volta no Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre algumas problemáticas que os pastores passam no dia a dia. Eles são valorizados pelos seus membros, os membros pensam duas vezes antes, às vezes, de deixar uma igreja porque a igreja não tem estacionamento amplo ou porque não tem berçário. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje e machuca pastores. Pensando, é bom ouvir como os pastores se sentem, porque isso machuca, às vezes, o seu pastor que te viu entrar na igreja, cuidou de você, te batizou, você já ligou para ele, família, precisou de ajuda, aconselhamento, e às vezes, por uma razão qualquer, né, que não tem talvez tanta profundidade, você resolve ir porque Deus mandou ou porque não tem um berçário. É duro mesmo um pastor ouvir esse tipo de coisa. Agora, a ética pastoral também é muito interessante nessa questão de valorizar, porque para um pastor ser valorizado, ele tem que valorizar os outros pastores. Ou seja, se alguém chega numa igreja e o pastor vai receber, ele tem que entender quem é essa pessoa, de onde ela vem, qual foi a razão que ela saiu, até para entender que tipo de material o pastor vai receber e está trabalhando naquela igreja. Olha esse pastor aqui, porque existem os dois lados, isso é muito interessante também. Aqui eu tenho um pastor que fala: André, eu sou da Assembleia de Deus em Cuiabá, nosso ministério é conhecido na cidade pelo agir de Deus, através de curas e milagres. Por esta razão, recebemos muitos crentes de outras igrejas em nossos cultos e congressos. E eu já recebi até ligações desaforadas de outros pastores que não gostaram dessas visitas ou como nós recebemos as pessoas aqui. Como é que eu devo me portar para não suscitar a raiva de outros pastores nesse sentido? Deus sabe qual é a intenção do meu coração, não é tirar membro de outras igrejas. Porém, o que eu posso fazer se eles vêm visitar e às vezes até ficam na nossa igreja? Como lidar com uma situação? Nós entendemos, claro, que isso existe aí uma porcentagem de todas as igrejas que é um pouco flutuante, que vem aqui, vai ali. Alguns pastores sentem de fato quando alguém vai para uma outra igreja e a pessoa é recebida lá sem sequer nenhuma ligação para entender. Como é que vocês acham que pastores devem lidar em ambas situações? Tanto que está abençoado em nome de Jesus, ou já vai tarde, e tanto com a pessoa que também recebe. É uma necessidade, é obrigatoriedade de ligar, saber de onde vem, por onde vai, porque hoje em dia isso não é muito feito, não, de fato, né? Dependendo, ainda mais pela alta rotatividade, é até difícil às vezes de fazer esse tipo de acompanhamento. Mas como é que vocês acham que pastores deviam tratar os outros nesse sentido de evasão de pessoas? André, quando eu for colocar lá no YouTube o programa, que eu sempre vejo, tem que mudar o nome do programa, né? O dia a dia pastoral aqui, né? O assunto. Não, mas está sendo muito gostoso. Não, mas mesmo. É gostoso quando a gente compartilha, porque o seminarista que está lá, o professor de escola dominical, o diácono, o presbítero, o porteiro, ele está vendo como é que é o dia a dia pastoral e como a gente toma algumas decisões. Eu acho super interessante, até para o membro da igreja entender, André, que algumas decisões que nós tomamos talvez não seja a melhor na visão dele, mas é a melhor, é o melhor que podemos fazer naquele momento. Naquele momento. Podia ser feito. O que acontece com a evasão das igrejas tem vários pontos aí que nós precisamos sinalizar. Primeiro, eu acho que hoje, não sei com o pastor César onde ele pastoreia, mas os pastores não são unidos. A classe pastoral está muito desunida. Eu acho que se você está num local que os pastores são unidos, André, nós aqui estamos num lugar, nós somos 3 pastores aqui. Eu acho que se esse membro do pastor César vai mudar para a minha igreja, eu ligo para o César. César, aqui tem o João, ele quer ser membro aqui da igreja, está frequentando aqui, manifestou o desejo de ficar aqui. Eu queria saber qual é a tua opinião. Não existe mais isso, André. Às vezes você entra no banco e encontra um membro da sua igreja, 6 meses depois, que ele não foi na igreja, você ligou, ele não te respondia, você mandou e-mail, ele não respondeu. E, pastor, já não estou mais lá contigo não, já fui recebido em outra igreja. Já foi recebido, André. E eu acho que isso machuca o coração da gente, porque você tratou daquela pessoa, você cuidou dele. O que acontece primeiro é isso, a união dos pastores. Segundo, eu acho que o membro da igreja, antes de falar com um pastor A que ele quer mudar para lá, ele tinha que chegar para o seu pastor e falar assim: pastor, eu estou aqui na igreja, só que eu já não me sinto bem aqui na igreja, eu estou sentindo o desejo de sair da igreja, mas eu queria que isso fosse o primeiro a saber do meu sentimento, até para orar. Estou pensando em sair, o que o senhor acha? Mas o meu pastor César, quando o cara chega no gabinete falar contigo, ele já chega assim: pastor... Avisando, a gente falou isso. Não, já, André, avisar que já foi recebido. Já foi recebido. O que acontece muito comigo tem sido isso. O cara foi recebido lá, e aí, André, ele vira para você e pede algo que no meu ver, é impossível. Pastor, tem como o senhor me abençoar? Como é que você vai abençoar uma atitude errada dessa? Como é que você vai abençoar uma postura dessa? Eu não costumo abençoar. Eu falei: irmão, vai na paz. Na Deus paz disponível que você pode alcançar. Eu procuro a palavra, pastor César, não tem. Eu digo assim, que você seja feliz. Mas abençoar, como é que eu vou abençoar, André, se o cara tomou uma posição, uma decisão que não feriu só você, mas feriu a igreja? Porque tu chega na igreja, André, aí o membro fala assim: pastor, o senhor lembra do fulano de tal? Eu falei: sim. Ele
já é membro de outra igreja. André, às vezes tem músico, já está tocando em outra igreja já. Qual é a minha postura na minha igreja? Quando vem uma pessoa frequentar na minha igreja, como veio domingo agora, recebi algumas pessoas na igreja, pastor, eu quero ser membro aqui na igreja. O que eu faço? Eu sento com ela no meio da igreja, André. Pego uma cadeira. Não vai no gabinete não, pastor, no gabinete não, aqui mesmo. Senta aqui, senta. Dá uma volta aqui, olha para as pessoas da igreja. Eu preciso que você frequente a igreja durante 6 meses. Depois de 6 meses, nesse mesmo local, após o culto, você me chama, eu vou sentar no mesmo lugar com você. E você vai dizer assim, pastor, eu gostei das pessoas. Porque a primeira coisa é você saber como é que a igreja funciona, como é que o pastor prega, como é que é o louvor, se o louvor é alto. A pessoa deve sair da igreja, né? Porque, pastor, eu vou sair porque o louvor é muito alto. Pastor, eu vou sair da igreja porque o louvor é muito baixo. A música. O som da igreja é muito alto. O louvor é bem baixo. Pastor, eu vou sair... É verdade. O som é alto, mas o louvor é baixo, né? Pastor, eu vou sair porque o guitarrista dá um solo de guitarra e eu não gosto, pastor. Então, André, você não tem ideia. As variadas razões que você já ouviram então, isso aí. Então eu peço para a pessoa frequentar 6 meses, depois de 6 meses ela volta, eu reúno com ela de novo e falo assim, e aí, passaram 6 meses, qual é a avaliação que você faz? A pessoa fala, eu gostei disso, daquilo, e o que você não gostou? E aí, André, eu jogo o problema dela, o problema é que ela jogou para mim, eu jogo para ela. Fala assim, você falou 8 quadrados da igreja, agora que você fala os defeitos da igreja, que você achou em 6 meses. Pastor, nenhum. Eu falei, não. Então não vou te receber. Então fica mais 6 meses. Enquanto você não achar defeitos na igreja, eu não te recebo. Esse é o primeiro defeito, pastor. O senhor não está me recebendo rápido. E aí a pessoa, ela faz algumas considerações, André, que eu vejo se realmente tenho condições ou não de recebê-la. Porque tem muito crente, André, que eu não gosto dessa expressão macaco, pulando de galho em galho, mas o que você vê é o histórico. Puxa a ficha da pessoa, a ficha criminal dela. Espiritual. Como é que chama isso mesmo na polícia? Isso tem um nome. Ficha criminal? Não, mas não é só ficha corrida. Não, mas eu esqueci agora. Você puxa, pastor, o cara foi assembleano, estado negativo. Já foi assembleano, wesleyano, já foi capivara. Isso chama capivara. Puxa a capivara. Então, André, o pastor da igreja local ele tem que ter um critério para liberar os membros e para receber os membros. Deixa eu jogar talvez aí um exemplo absurdo, não sei se isso já aconteceu, mas chegou um membro numa igreja e aí os pastores pegam, você vem de que igreja? Aí você pega e liga para o pastor, meu amigo, deixa eu ligar para ele, fala, olha, não recebe esse cara não, isso aí não vale nada. Um pastor pode não receber? Isso são outros dramas, mas pode. Por exemplo, eu já tive situação na minha igreja que eu percebi que o casal que foi conversar comigo, a gente tinha uma reunião e tal, demonstrou uma grande angústia, uma amargura pelo antigo pastor. E eu falei, irmão, eu não vou receber vocês, até porque vocês estão muito feridos nesse sentido. Voltem lá, conversem e resolvam essa pendência. Porque aí, resolvendo essa situação, talvez vocês nem vejam a necessidade de sair de lá. Porque havia uma amargura, havia uma tristeza, havia uma má condução de um processo que pode ter se dado pela questão da postura do próprio pastor, ou até das ovelhas. Mas havia uma questão de necessidade, porque não adianta você ter uma ovelha na sua igreja doente, por uma falta de perdão, por uma falta de reconciliação, por uma amargura dessa natureza. Então é fundamental que haja esse olhar para que não seja simplesmente vamos receber, vamos encher, vamos crescer numericamente, mas de gente com muitos problemas e doente, que não vai levar a nada. Aqui nós temos uma experiência em Jacarepaguá bastante interessante. Jacarepaguá aqui no Rio de Janeiro, o programa nacional, nós conseguimos fazer um grupo de cuidado de pastores, tomar café junto. Durante muitos anos fizemos isso. Hoje a gente de vez em quando joga bola junto ainda, alguns e tal. Mas há uma certa comunhão, uma certa afeição já. Claro que nem todo mundo entra nisso. Vocês sabem disso, é utopia você querer que todos os pastores façam. Mas eu já cansei de conversar com pastores que estão juntos, jogando bola, ou então estamos juntos. Eu falo assim, tá indo para a sua igreja o fulano de tal lá da igreja, porque é mais perto da casa dele, porque ele se adaptou a essa postura, por causa disso ou daquilo outro. Aí a gente conversa, tranquilo. E quando vai algum encaroçado para lá, a gente também, cuidado. Mas tem gente também que eu já fiz, tem hora que depois de uma certa idade, eu vou fazer 50 anos agora, então eu tô meio louco.
O cara diz, pastor, precisa de uma carta, você quer uma carta de referência? Você quer a carta de referência? Tá bom, mas não sei se você vai gostar do que está escrito, porque eu vou escrever que você ficou namorando um monte de garota da igreja e você é um cara descomprometido, você é um cara safado, você é um cara ruim e que não se deixa tratar. Toma. Então, você quer a carta, vai ser assim. Não, então pode deixar. Mensagem de texto tá bom já. Avisar o senhor que eu estou indo para outra igreja, não, vai em paz, mas assim, que nem falei que o diabo que ele carregue, mas para não constranger mais. Uma coisa que fica bem clara aqui, André, é que ninguém te procura num gabinete querendo ser membro da sua igreja e vai dizer assim, pastor, eu quero vir para cá porque eu dei muito problema pro meu pastor de lá. Eu quero vir para cá ter um novo recomeço. Ele sempre tem que culpar alguém. Ele vai culpar o pastor dele, vai culpar a igreja dele, vai culpar todo mundo, menos ele. É porque é uma igreja fria, é uma igreja triste, uma igreja com problema, uma igreja... Mas e ele? Qual é a participação dele nesse processo todo? Qual é a parte que cabe nesse negócio todo? A ovelha que está mudando simplesmente de igreja. Porque hoje em dia, a gente começou falando disso, dessa autonomia que as pessoas pensam que existe, só que ela não existe. E você fica mudando, passando... A gente não está aqui tentando defender corporação, não. Mas é preciso hoje que as pessoas respeitem aquilo que a Bíblia diz que é para se respeitar. Deus não coloca um pastor ali simplesmente para ser um gerente de balcão para alimentar você nas comidas que você gosta de comer. Existem princípios espirituais envolvidos nesse processo. Perfeito. E se você não valorizar isso, isso vai cair sobre você como algum problema. A gente tem que ter alguns cuidados nesse sentido. Precisamos ter alguns cuidados. Agora, quando a gente vai esbarrar na também questão da ética pastoral, hoje a gente vive um tempo de pastores aí que nunca passaram, talvez, por uma cadeira de seminário e nem sabiam que existia no seminário a matéria ética pastoral. Gente que visita a igreja, a ovelha dos outros, vai na casa da ovelha dos outros, assim, vai fazer culto, reunião de oração. Ainda pede, eu preciso fazer uma reunião de oração na sua casa. Mas miserável, você é ovelha da outra igreja, como é que você pode fazer oração na outra igreja? Mas acontece isso, pastor. Culto de oração na igreja de membros da sua igreja. Acontece muito, André. Célula. Eu vou dar um exemplo assim, vamos para o intervalo, eu vou dar um exemplo disso, de um casal. Fica ligado, que o exemplo é muito interessante. De um pregador, de um itinerante, não sei qual é a palavra que o pastor usou. Miserável. Ele botou pregador de meia tigela, que meio que ali só chegou e falou, olha, naquela igreja você não tem cobertura espiritual, meio que deu uma profetizada, e o pessoal acabou saindo por uma tragédia que viveram na vida pessoal, que não tinha necessariamente nada a ver, nada relacionado à igreja, mas eles saíram porque essa palavra foi proferida. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Internado de hoje, está sendo uma aula para pastores. A gente volta já, não sai daí. A rapper, but there's some dudes that are just like me. Every time you took a picture with you and your family. Eu quero